Olá, tudo bom? Meu nome é Karina Sucupira, eu sou engenheira de dados na XP Inc. E também sou formada em Ciência da Computação pelo FRJ. Tenho especialização em Big Data e Data Science e MBA em Engenharia de Dados pela FIAP. Hoje nós vamos falar sobre tomada de decisão com dados. O que é o processo decisório? Se a gente for parar para pensar, estamos o tempo todo tomando uma decisão. Estimativas publicadas pelo The Wall Street Journal apontam que o ser humano toma, em média, 35 mil decisões por dia. Eu acho que é muita decisão para uma pessoa só. Mas algumas são mais simples, outras são mais complexas. Mas essas decisões vão desde você escolher se vai usar um chinelo ou um sapato, ou a cor da folha do seu travesseiro que você vai usar para dormir. O processo decisório é uma forma como nos organizamos para tomar uma decisão, para escolher o melhor caminho. Por isso, precisamos ter bem definido qual problema precisamos resolver, quais alternativas temos disponíveis para alcançar o objetivo que desejamos e quais são as evidências que comprovam que a decisão que a gente tomou é a melhor a ser tomada. Cada alternativa que temos e utilizar as ferramentas mais adequadas para otimizar nosso processo de tomada de decisão. Hoje, o meu objetivo é mostrar para vocês como a gente faz isso da melhor forma, eliminando possíveis erros. Mas antes, nós precisamos saber como o ser humano toma uma decisão e como funciona a nossa forma de escolher alguma coisa. Para a psicologia cognitiva, o conhecimento está diretamente conectado aos diversos comportamentos mentais e cerebrais. Dessa forma, a maneira como a memória, o raciocínio, a atenção, a imaginação, o pensamento e a linguagem são captados e convertidos influencia a percepção do ambiente externo, especialmente no processo de tomar decisão. O livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do psicólogo Daniel Kahneman, mostra isso e expressa todo o processo decisório, como funciona na mente humana. Ele é ganhador do Prêmio Nobel de Economia e nasceu em Israel em 1934. Durante anos realizou várias pesquisas que relacionam o comportamento humano aos julgamentos e à tomada de decisão. Ele faz uma profunda reflexão e análise de dados sobre como tomamos decisões e como nos apoiamos para tomá-las. Uma das mais surpreendentes conclusões que obteve foi que muitas decisões nós tomamos de forma impulsiva. Nós tomamos de forma sem pensar, sem raciocinar muito rápido. Por isso, diversas vezes, nós agimos sem estarmos guiados pela nossa razão. Agimos pelo nosso instinto. Nosso instinto, ele manda mais na gente do que a gente imagina. No livro, ele mostra que nós temos duas formas de pensar. O sistema 1 e o sistema 2. No sistema 1, que é um sistema mais intuitivo, onde os pensamentos são impulsivos e mais rápidos. Por exemplo, quando fazemos uma caminhada, quando vamos dirigir, nós não paramos para pensar, agora eu vou passar a marcha, agora eu vou botar minha perna esquerda na frente da direita. Não, nosso pensamento vai automático praticamente, tanto para dirigir quanto para tomar um café. Tudo isso acontece de forma automática, mas seu cérebro está fazendo isso e é o sistema 1 que está funcionando para tomar essa ação. Já no sistema 2, quando ele é ativado, ele é um processo, ele ativa uma parte mais lenta do seu cérebro. Ele é mais trabalhoso, é demorado, e a gente tem pensamentos mais complexos. Normalmente, quando você vai fazer a montagem de um quebra-cabeça, ainda mais se for um quebra-cabeça muito grande, de 500 peças, por exemplo, você vai ter que parar para analisar a foto, ver como é que você vai montar, onde procurar cada foto. Isso tudo exige um trabalho muito maior do seu cérebro, então provavelmente o seu sistema 2 vai ser ativado para efetuar essa ação. Esses dois sistemas são ativados sem que você perceba. Você não tem como falar, opa, agora eu vou ativar meu sistema 1. Não, agora eu vou ativar o sistema 2 porque eu quero ter mais um tempinho aqui para resolver meu problema. Na verdade, não. Isso acontece automaticamente e você nem percebe. É indispensável conhecer esses sistemas para você conseguir entender quando eles estão sendo ativados no seu dia a dia. Porque se você tiver um problema mais complexo para resolver e você agir com seu sistema 1, pode ser que a sua decisão ao ser tomada não seja a melhor. Responda rápido. Juntos, um pão e uma bala custam R$1,10. O pão custa R$1 a mais que a bala. Quanto custa a bala? Se você pensar rápido, provavelmente a sua resposta vai ser 10 centavos. Só que se você parar para olhar, se você somar 1,10 mais 10 centavos, que é o valor da bala, a soma vai dar 1,20. Então a sua resposta, se foi 10 centavos, está totalmente errada. Porque ao fazer essa pergunta e você responder rápido, você aciona o seu sistema 1 e você assume que o pão custa R$1. Então a bala vai custar 10 centavos. Mas na verdade, o pão custa R$1 a mais que a bala. Então o valor do pão está atrelado ao valor da bala. Mas como isso você precisa, para conseguir captar essa informação, você precisa ler com atenção e ter um pouco mais de carinho a responder a resposta, você acaba optando por falar que é 10 centavos, assumindo que o pão custa R$1. Mas, na verdade, a resposta correta seria a bala custa 5 centavos, porque o pão seria 1,05 e a bala 5 centavos. Somado, 1,10, como foi proposto no problema. Então, a resposta que foi feita é muito pertinente ao sistema 1, onde você nem para pensar e já responde. Porque é muito fácil você... 1 menos 1,10 dá
10 centavos, porque é seu instinto fazer isso. Mas, na verdade, também é sua tendência a não parar para observar que aquela pergunta tem uma pegadinha ali no meio. Então, seu sistema 2 não é ativado. A partir do momento que eu falo que a resposta está errada, você automaticamente vai começar a ativar seu sistema 2 para tentar entender por que a sua resposta está errada. E aí sim, você consegue entender as pegadinhas da pergunta. O livro se refere exatamente a isso. Daniel Kahneman, ele conseguiu mostrar profundamente que nós temos crenças e acreditamos que todas as nossas atitudes são frutos de uma percepção avançada. Só que, na verdade, isso não é real. Nosso cérebro, ele funciona de forma tão instintiva que, às vezes, você tá ali fazendo uma situação que você acha que tá usando um raciocínio super complexo e não. Você tá só usando a sua intuição para resolver um problema. É bom lembrar que toda a origem dos erros que geramos ao responder a resposta equivocadamente vem da sedução inicial provocada pela intuição. Pelo fato de o sistema 1 ser automático, inevitavelmente não pode ser controlado ou desligado. O sistema 2, por sua vez, é preguiçoso demais em determinados momentos. Então, com a pergunta simples que eu fiz, seria muito chato você acionar seu sistema 2 só para responder. Então, seu cérebro nem tenta fazer esse movimento de acionar seu sistema 2 para responder uma pergunta que, na sua intuição, você já sabe a resposta. Todavia, não deve ser um vilão o sistema 2. Nenhum. Todos eles são utilizados de forma a facilitar o processo decisório, a facilitar você encontrar o melhor caminho para resolver um problema. Então, acho que vale a pena a leitura, faz você entender muito como funciona a sua mente e também a gente entender melhor como funciona o processo decisório. Mas como é que funciona esse processo? Eu estou aqui falando de processo decisório, a gente entende que todo processo tem início, meio e fim, e o processo decisório não seria diferente. Precisamos entender e dominar as etapas de um processo decisório. Todo gestor que for efetuar um processo decisório na sua área precisa entender que ele precisa seguir alguns passos. E eu vou mostrar quais são esses passos e por que cada passo é importante para que a decisão tomada seja mais embasada e suficiente para resolver o seu problema. As etapas do processo decisório são as seguintes. A primeira etapa é a identificação do problema. Nesse caso, você precisa parar um tempo para poder entender qual o problema que você precisa resolver. Normalmente, dentro das empresas, você chega e fala assim, não sei o que, não funciona mais. Ou, nossas vendas estão caindo. O sistema 1 parou de funcionar. E aí, você vai querer resolver o problema sem entender o porquê de, por exemplo, suas vendas começarem a cair. Pode ser um concorrente, pode ser um problema no sistema que não está capturando a venda dos seus produtos, pode ser que em algum lugar foi falado que aquele produto não está funcionando, enfim, pode ser N motivos. Então, antes de você já procurar resolver o problema, você tem que parar um tempo e falar, eu preciso entender o que está acontecendo aqui, até para saber quais são os recursos que eu tenho para resolver esse problema. Então, a identificação do problema é a parte que eu diria mais importante e fundamental para você iniciar o seu processo de tomada de decisão. Você tem que dominar o que está acontecendo, quais são as possíveis causas, explorar de forma muito rigorosa, para você não tomar uma decisão baseada num problema que talvez nem exista. Já a segunda etapa do processo decisório é a respeito da coleta das informações, que é a coleta de dados. Informações, dados, qualquer coisa que você possa ter, os recursos que você vai utilizar para conseguir ter embasamento para resolver o seu problema, é mais importante do que você tentar adivinhar o que está acontecendo. Você precisa coletar dados dos seus bancos de dados, você precisa fazer um movimento para conseguir coletar evidências do que está acontecendo. Já a terceira etapa do processo decisório é analisar essas informações e identificar alternativas para solucionar o seu problema. Se você entende que está acontecendo um problema na sua empresa, você pega as evidências através dos dados que você coleta e você, a partir do momento, encontra alternativas possíveis para solucionar esse problema, você não vai executar todas de uma vez. Você vai ter que, após o momento, após a decisão e após a coleta dos dados, você vai precisar entender qual é a melhor decisão, vendo qual é o impacto de cada alternativa e tomar a decisão, efetivamente. Então, você vai ter N alternativas após a análise do dado que você fez, mas você vai ter que tomar uma decisão. E aí funciona o processo decisório. E tem ferramentas para isso, que eu vou mostrar mais à frente. E a última etapa não é só a tomar a decisão. A última etapa do processo decisório é você acompanhar o que aconteceu após a sua tomada de decisão. Porque não adianta você fazer todo esse processo de entender o problema, coletar os dados, identificar as alternativas possíveis para solucionar, tomar a decisão, resolver o problema ali e achar que está pronto. Você tem que continuar acompanhando para ver se o resultado que você esperava realmente aconteceu. Então, é assim que funciona o processo decisório. Na prática, a gente faz isso o tempo inteiro sem perceber. Quando a gente tem um problema, no dia a dia, a gente vai lá, sei lá, o feijão queimou.
por exemplo. Eu vou lá, feijão queimou, meu Deus, o que eu faço? Por que queimou? O fogo estava muito alto. Vou lá, tiro o feijão, faço outro feijão, preparo outro feijão, boto menos sal, ou então fico ali de olho, vejo se deu certo, no final eu vou comer o feijão. Acaba sendo um processo decisório. Eu poderia, sim, feijão queimou, o que eu faço? Pego o feijão, jogo no lixo. Hoje a gente não come feijão. São duas decisões que eu poderia tomar. Ou eu faço outro feijão, ou eu não como feijão no dia de hoje. Então é isso, a gente está o tempo inteiro fazendo esse processo sem perceber. Mas nas empresas, você precisa ter um processo bem definido. E você precisa mostrar para seus superiores, ou até para o seu time mesmo, por que você tomou aquela decisão. Hoje em dia não tem como mais você falar, eu tomei essa decisão porque eu sou o chefe. Isso não existe mais em lugar nenhum. Você realmente precisa provar e mostrar que você tomou uma decisão baseada em dados e fatos que embasem sua decisão. Agora, para demonstrar como funciona no dia a dia um processo decisório, eu trouxe um case aqui que é até conhecido, sobre quando a Coca-Cola teve a brilhante ideia de mudar a sua fórmula do seu principal produto, que é a Coca-Cola. Em 1985, exatamente dia 23 de abril de 1985, a Coca-Cola anunciou que estava mudando a receita do seu principal produto, que era a Coca-Cola clássica, vamos dizer assim. E lançou a chamada New Coke, marcando a primeira mudança da receita em 90 anos desde o lançamento da principal produto deles. No caso, a gente vai identificar como foi o processo decisório e quais foram as etapas e por que aconteceu dessa forma. Primeiro, vamos identificar o problema da Coca-Cola aí. Como é que era na época? Em 1985, 1980, a Coca-Cola estava perdendo o mercado para um novo concorrente, que era a Pepsi. E, muito devido, acho que, à influência, a Pepsi começou a fazer algumas propagandas no jornal e na televisão, mostrando que se tirassem o rótulo da Coca-Cola e da Pepsi e dessem para os usuários tomarem, para os clientes tomarem, a maioria estava escolhendo o sabor da Pepsi ao invés da Coca-Cola. No caso, era um teste às cegas, onde eu pego um copo de Pepsi, pego um copo de Coca-Cola e eu escolho a Pepsi como a melhor. Como as vendas estavam caindo, a Coca-Cola começou a também fazer alguns testes para verificar se os clientes estavam começando a não gostar mais do sabor da Coca-Cola. Com isso, eles fizeram algumas campanhas ali para coletar essas informações e viram que realmente precisavam trocar o sabor da Coca-Cola. E aí o processo decisório foi tomado. Vamos trocar o sabor da Coca-Cola porque nossas vendas estão caindo e porque a gente tem ali algumas pessoas, tem uns testes falando que 60%, 58% das pessoas preferem o sabor da Pepsi, mesmo a Coca-Cola tendo 60% de vendas no mercado. Enfim, em paralelo, a Pepsi estava transmitindo o tempo inteiro esses testes e acho que isso influenciou bastante a tomada de decisão. Então teve uma tomada de decisão ali, vamos trocar. E trocou. E aí como é que funcionou? Antes de trocar, na verdade, a Coca-Cola chegou e fez vários testes de fórmulas possíveis. Criou mais de 200 mil pesquisas para saber qual era o sabor ideal. Só para o sabor final que foi escolhido, foram mais de 30 mil testes feitos para as pessoas saberem qual era a Coca-Cola ideal. E nesse resultado, fizeram um teste mostrando que 60% das pessoas preferiam o sabor novo escolhido da New Coke e 40% gostavam ainda da Coca-Cola clássica. E fizeram um teste com a Pepsi e mostrava que 52% das pessoas preferiam a New Coke e só 48% gostavam da Pepsi. E aí fizeram o lançamento da nova Coca-Cola. A New Coke foi para a prateleira e foi anunciado que eles iam tirar do mercado toda e qualquer Coca-Cola que fosse do sabor da fórmula antiga. Aí, depois de tomar essa decisão, né, a Coca-Cola estava lá, é o processo de acompanhamento. Então, os clientes estavam ali, a Coca-Cola achou que ia ser a melhor decisão que foi tomada. E o que eles fizeram? Eles não esperavam que os clientes iam entrar em desespero. Foi algo que não se imaginava na época. A gente pode falar que os clientes ficaram tão desesperados que teve cliente que comprou um caminhão inteiro de Coca-Cola da fórmula antiga para estocar em casa, porque ele tinha uma sensação que ia morrer sem a Coca-Cola. E eles recebiam ligação falando que eles queriam o retorno da Coca-Cola, teve protesto na rua, a população foi para a rua protestar para pedir de volta a Coca-Cola antiga. O jornal só mostrava que a indignação dos clientes. De certa forma, se a gente for parar para olhar, essa retirada da Coca-Cola do mercado foi até uma alternativa que beneficiou a Coca-Cola, mas não era o esperado. Então foi uma decisão que foi tomada sem saber, achando que a Coca-Cola nova ia ser o produto mais vendido e, na verdade, foi um caos.
Então, o que a gente pode identificar nesse caso? Ao tomar a decisão de trocar a fórmula da Coca-Cola, algumas coisas foram negligenciadas no processo de coleta de dados. Primeiro, eles ficaram presos aos números que mostravam que 60% das pessoas gostavam do novo sabor, que a Pepsi estava começando a ganhar mercado, e esqueceram de fazer uma pesquisa realmente utilizando a marca da Coca-Cola. Porque todo produto, ele tem, além de ter o sabor, ele tem o viés da marca. Isso influencia totalmente na tomada de decisão. Tudo influencia na tomada de decisão. Então tem o aspecto cultural. A história da Coca-Cola, tipo, se você tem um refrigerante que tem 90 anos de mercado, se você tira o rótulo dele, não faz diferença. Ele não é a Coca-Cola, ele é qualquer outro refrigerante. Então você não está realmente analisando se a Coca-Cola, o valor da Coca-Cola faz sentido para a população que usa, para os clientes que tomam aquele refrigerante. Então, com isso, em 79 dias, a Coca-Cola anunciou que ia manter os 2 produtos em mercado. Então foram quase 3 meses acompanhando o resultado do lançamento da nova Coca-Cola para que eles chegassem à conclusão que realmente não poderiam tirar de circulação a Coca-Cola antiga e deixar as duas funcionando ali durante um tempo. Com o tempo, as vendas da New Coke foi caindo e ela saiu de circulação. O presidente na época falou que eles não esperavam essa repercussão. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for olhar, a gente pode dizer que a ausência da fórmula antiga da Coca-Cola causou um viés de escassez nas pessoas. Que é a sensação de, tipo, nunca mais eu vou tomar esse Coca-Cola, nunca mais eu vou ter acesso a esse produto. E isso dá um desespero. E isso desperta um gatilho que foi exatamente o que aconteceu com algumas pessoas, né?